Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar nossas aulas para o terceiro ano agora, a título de revisão. E nós vamos passar todos os filósofos mais tratados dentro do Enem. Essa é a ideia. Mas nós vamos começar bem lá bem no início, lá com os pré-socráticos, início da filosofia. E eu vou tentar trabalhar com 3 áreas. Então eu vou falar um pouquinho do histórico, um pouquinho das ideias de cada um, né, e da aplicação dessas ideias. Bom, nós vamos começar no começo. E o começo da filosofia, no geral, estamos sempre falando da filosofia ocidental. Estamos na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C. Então nós estamos falando dos filósofos chamados de pré-socráticos. E aí já começa o nosso primeiro conceito. Por que pré-socráticos? Porque Sócrates é um dos filósofos que dividiu a filosofia. Ele marcou a história da filosofia. Então tem antes de Sócrates e depois de Sócrates. E esses chamados pré-socráticos são os filósofos chamados de naturalistas. O que mudou na ideia de como é que se pensava o mundo antes e depois dos pré-socráticos? Antes se entendia e tentava entender o mundo envolvendo os deuses. No nosso caso, os deuses gregos. A mitologia grega voltava-se inicialmente para essa ideia de explicar o mundo com envolvimento dos deuses. Certo? Os filósofos pré-socráticos queriam sair disso. Eu quero explicar o mundo por mim mesmo, pelo aquilo que eu observo e aquilo que eu entendo do mundo. E aí nós temos algumas escolas nessa época. As escolas, normalmente, a gente identifica pelo local onde ela nasceu. Então nós temos a escola jônica, na região da Jônia, na época lá. Então é a cidade de Mileto e as cidades do entorno. Eu tenho a escola pitagórica, que é a escola de Pitágoras. Você que conhece um pouquinho de matemática vai lembrar desse nome. A escola eleata, que é de Eleia, da cidade de Eleia e do seu entorno. E a escola pluralista. Uma explica o mundo de uma maneira. Né? E a ideia hoje é falar de todos os pré-socráticos em 10 minutos, para a gente ter uma ideia geral de como é que eles se percebiam o mundo e como é que eles explicavam o mundo. O primeiro que ninguém nunca pode esquecer, que quase cai em todo o Enem, é Tales, da cidade de Mileto. Okay? Tales de Mileto é um cara que, inicialmente, observando o mundo, buscou onde é que o mundo começa. Essas perguntas, onde é que o mundo começa, será que teve alguma substância que criou o mundo, é a primeira pensamento filosófico que eles chamavam de arqué, a substância primordial. Né? Será que tem uma substância que deu origem a todas as coisas? E Tales, na sua observação, na sua vivência, ele chegou à conclusão que a água é a origem de todas as coisas. Ao final de contas, para quem está no século VI a.C., quando eu não tenho microscópio, quando eu não tenho nenhum objeto para entender a origem do mundo do lado físico, como nós temos hoje, o que a gente tem é a observação e a nossa inteligência para entender aquilo que observa. Então, os filósofos naturalistas, os pré-socráticos, eles só têm a observação e a inteligência para tentar explicar o mundo. Então, o Tales começa com essa ideia de que é a água a origem de todas as coisas. Afinal de contas, ele poderia ter tido experiências que explicavam que da água eu consigo ver a terra, da água eu consigo ver o fogo. É bem complicado, mas depois a gente aprofunda nisso se for necessário. O que a gente tem que guardar é que Tales é o primeiro e o pressuposto, a arqué dele é a água. Daí, na mesma cidade, eu tenho outros filósofos, o Anaximandro e o Anaxímenes. O Anaxímenes postulou que é o seguinte: não, o elemento que criou todas as coisas é o ar. Do ar eu tenho a água, da água eu tenho a terra, da terra eu tenho o fogo e por aí vai. O Anaximandro não, olha, não, essa substância que criou o mundo, ela é indefinível. É uma substância que eu não consigo identificar. E essa palavra, daquilo, de uma substância que eu não defino, em grego é apeiron. Então esses três sempre têm uma ideia de uma substância física. Né? Por isso marca a escola jônica. Na escola pitagórica,
O nome-chave é o Pitágoras. Pitágoras é um matemático. E a chave onde ele trabalhava muito era a geometria. E ao estudar a geometria, a gente tem aí na matemática, né, o teorema de Pitágoras, tem que se perceber o valor dele, por quê? Pela matemática se explicava todas as coisas. Ele começou a identificar padrões dentro da matemática. E isso é estudado até hoje. Não se parou com Pitágoras. Começou com ele e nunca mais parou. Então, se a gente consegue estudar as estrelas que estão muito longe da gente, se eu consigo saber se ela está se distanciando ou chegando mais perto, se ela está nascendo, o tempo fora, o que eu vejo nos meus telescópios, que eu consigo enxergar 35 milhões de anos ou bilhões de anos atrás, isso tudo é matemática. Nasceu com Pitágoras. Então, para Pitágoras, o número é que fez nascer todas as coisas. Ele é mais um teórico, mas ele pega essa teoria e aplica no mundo e consegue perceber a matemática envolvida em todas as coisas. Na escola eleata, eu tenho algumas situações onde eu tenho um cara que marcou muito uma briga entre um cara da escola eleata e outro da escola jônica. Quem são esses caras? O Parmênides e o Heráclito. O Heráclito, da escola jônica, ele dizia o seguinte: a substância primordial de todas as coisas é o fogo. Por quê? Porque o fogo, em contato com outras substâncias, ele transforma. Então, o fogo em contato com a água se transforma no vapor de água que, para os antigos, pelo observar, era ar. E eu conseguia transformar pedra em líquido, quando eu derretia o minério de ferro, por exemplo. Então, para o Heráclito, o mundo tem uma regra: tudo se transforma. Pelo fogo, tudo é transformado. Então, tudo muda. Pantarrei. Tudo muda. Agora, o Parmênides não. Diz o seguinte: não, as coisas não mudam. Tudo é imóvel, as coisas são o que são, nasceram para ser. Se a gente for usar uma frase nossa, bem nossa, para dizer a ideia do Parmênides, pau que nasce torto, morre torto. Você é o que é, não adianta querer mudar. Ah, mas Marcelo, as coisas mudam. Para ele, essa mudança é um ciclo. Então as coisas nascem, vivem, morrem, nascem de novo. Então é um ciclo eterno, imóvel. Não, nada pode sair deste ciclo específico. Enquanto o Heráclito diz: não, tudo muda, nada permanece o que é. Você tem na sua mão o seu destino para poder transformar as coisas. A outra escola que nós temos é a escola chamada pluralista. Por que plural? Repare que na escola eleata, na pitagórica e na escola jônica, procura-se um elemento único que explique a origem de todas as coisas. Já na escola pluralista, tem-se uma ideia diferente, onde não é um elemento, mas sim uma série de elementos que criam um mundo como ele é. Então, um nome-chave para essa ideia é o Empédocles. O Empédocles conversa com os seus colegas, vamos dizer assim, e diz: olha, vocês não estão muito certos. A ideia não é um elemento só, mas a fusão de todos os elementos: terra, água, fogo e ar. Então, daí eu tenho uma ideia pluralista de mundo. O mundo é feito da fusão de todos os elementos, o que ele não está errado. Afinal de contas, nós precisamos de todos os elementos para construir outros. Certo? Outro representante da escola pluralista que marcou e marca até hoje a nossa ideia é o Demócrito. A ideia deles é o seguinte: tem uma palavra em grego que é parte, partir. Essa palavra em grego chama tomo. Quando eu quero negar algo em grego, eu coloco a letra A na frente. Então o que ele dizia? Olha,
todas as coisas são feitas de pequenas estruturas indivisíveis. Então eu vou partindo algo bem pequenininho até chegar a um ponto que eu não consigo partir mais. Não parte. Parte é tomo. O que não parte eu coloco ar. Então todas as substâncias são feitas de átomos, pequenas partes indivisíveis que montam e, quando agregadas, criam todas as coisas existentes. Legal, certo? A gente só descobriu isso quando a gente criou o microscópio eletrônico nos idos de 1950, onde a gente conseguiu ver os átomos. E repare que no século IV ou V antes de Cristo, o Demócrito e o Leucipo, só de pensar, intuíram a criação dos átomos. Repare que em todas essas ideias não existe a ideia do envolvimento dos deuses na criação, mas sim uma ideia humana de entender as coisas. Que aí tudo seria explicado. Essa foi a grande contribuição dos pré-socráticos. Olhando a natureza, a gente consegue entender o mundo sem envolver os deuses. É lógico que tudo isso não explica muitas coisas. Por isso apareceram os filósofos em seguida. Não dá para explicar por que as coisas, por que nós somos animados, mas uma pedra não é. Qual a diferença? O que tem aí que só pela observação eu não consigo explicar? Mas isso é assunto de uma outra aula. Até lá, a gente se encontra.